hora é quando a gente lê juntos a palavra de Deus. E hoje, antes de ler junto com vocês o versículo bíblico, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse tema dessa semana. Estamos falando sobre ovelhas, sobre pastor e sobre a parábola da ovelha perdida, que fala do quê? De salvação, isso mesmo. Já vimos tanta coisa sobre esse assunto e agora eu quero falar com vocês a respeito de um texto bíblico que tem aqui no livro de Salmos. Salmo 23, muito conhecido por todo mundo. Você sabia que o Salmo 23 foi escrito por Davi? Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho do pai dele. E quando ele foi enfrentar Golias, ele disse que quando aparecia um urso, quando aparecia um leão e pegava as ovelhas, porque leão pega ovelha, e o urso também, ele ia lá e ele tirava da boca desses animais a sua ovelhinha. Davi, ele protegia as suas ovelhas e ele conhecia muito bem o dia a dia do pastoreio, da vida do pastor. E ele diz assim, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz, ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, a gente vê que Davi, ele se colocava no lugar de uma ovelha e colocava Deus no lugar de pastor. Um pastor que cuidava dele. Que bonito, né? Na Bíblia, nós encontramos muitas passagens a respeito do quê? Da figura do pastor. E nós estamos lendo, aprendendo na Bíblia que Jesus é o bom pastor, que ele vai atrás da ovelha perdida e ele resgata a ovelha que estava perdida. E existem muitas passagens na Bíblia em que Jesus se coloca como pastor. Nessa passagem aqui de Mateus 9, 35, 36, diz que Jesus, ele estava passando por algumas cidades e povoados, ele estava ensinando nas sinagogas e as pessoas iam até ele e ele curava as pessoas das doenças, das enfermidades que elas tinham. Daí olha aqui, ó, ao ver as multidões, porque Jesus curava, multidões o seguiam, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus olhava para as pessoas e via cada uma delas como ovelhas que não tinham pastor. E quando ele percebeu que elas precisavam de um pastor, ou seja, de alguém que cuidasse delas, ele se colocou no lugar do pastor para cuidar de cada um de nós. Olha o que ele diz em João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus disse que o pastor, ele se dedica tantas ovelhas a ponto de dar a sua vida por elas. E Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Tudo o que ele disse, ele cumpriu. E quando ele estava falando aqui em João que o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele já estava falando da vida que ele ia dar na cruz por mim e por você. Nós devemos nos deixar ser cuidados por esse pastor, por esse bom pastor que deu a vida por cada um de nós. Ele diz também, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus está falando aqui que nós devemos conhecê-lo. Isso é muito importante. Ele está dizendo aqui que as ovelhas, minhas ovelhas conhecem a minha voz.
Ele falou disso, sabe por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ai, que lindo, não é verdade? Então, se as ovelhinhas conhecem a voz do pastor, nós também temos que conhecer a voz de Jesus, falando conosco dentro do nosso coração, através do Espírito Santo, falando conosco através da sua palavra. Chegou o momento da gente ler a Bíblia. Pega aí o livro de João, Novo Testamento. O número grandão é o 10 e o pequenininho é o 27. Diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Chegou a hora de você tomar uma decisão, que é deixar Jesus conduzir a sua vida, que é deixar Jesus ser o seu bom pastor. E você faz isso entregando a sua vida para Ele. Veja, nosso coração sem Jesus é assim, triste, vazio. E às vezes nós ficamos como ovelhas, sem pastor. Não sabemos o que fazer, ficamos perdidos, porque não temos Jesus dentro do nosso coração. Mas Ele nos convida a abrir a porta do nosso coração e deixar Ele entrar. Quando a gente faz isso através de uma oração, acreditando de todo o coração, Ele vem e faz morada dentro do nosso coração. Com Jesus no coração, a gente tem uma vida feliz e abundante. E quando a gente passa por problemas, Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Você quer entregar a sua vida para o bom pastor que é Jesus? Nessa semana trabalhamos sobre a parábola do bom pastor. E nós precisamos pedir ajuda. Socorro, Jesus, me ajuda. Porque é isso que Ele quer fazer. Vamos então entregar nossas vidas para Jesus? Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida, o meu coração. Eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador. Amém. Muito bem! Jesus, o bom pastor, vai cuidar de você. Ele já mora dentro do seu coração. Esse foi o recadinho da Bíblia. Olá, eu sou a Mara Melnick e tenho um convite para você, empresário, microempresário, profissional liberal. Você já pensou em participar da Rede Super? A nossa audiência tem crescido na grande Curitiba e você pode alavancar os seus negócios através de um anúncio aqui na Rede Super. Se você quiser mais informações, ligue para o número 41 99 786 0301.